Boa tarde. Estamos chegando ao fim. Sexta-feira eu tive fazendo uma meditação com um padre e conversando, né? O como é difícil nós temos que falar de Deus num tempo o qual estamos vivendo. Porque tudo nos conduz para deixar Deus de lado. No dia a dia, na casa, no trabalho, naquilo que nós estamos fazendo, na correria, nas preocupações. Deus sempre fica em segundo plano. Mas que com a graça de Deus nós tínhamos uma oportunidade de estar um final de semana falando sobre o quanto o mundo tem nos desviado daquilo que é a vontade de Deus. E justamente por ser um tema polêmico, podemos dizer, ou que poucas pessoas abrangem sobre ele, o torna mais difícil ainda. Mas, mesmo assim, nós como missionário, a Canção Nova, ela tem, dentro da sua essência, está levando isso dentro daquilo que é a normalidade do mundo ao qual ele vive, ele exerce. E este é mais ou menos o que nós pretendemos fazer nessa 1 hora. Final de domingo, passando por uma grande oportunidade que temos aqui na Canção Nova, de estarmos passando logo mais pela Porta Santa e deixando ali todos os nossos pecados. E Deus nos renovando para vivermos melhor aquilo que temos que fazer para Deus. O tema é: o Espírito e a esposa dizem vem, Apocalipse 22:17, desse encontro que estamos passando. Agora há pouco, antes do almoço, o Padre Roger vinha falando e citou várias citações e falou sobre a apostasia. Ele focou na realidade do anticristo. A apostasia e o anticristo dentro da nossa realidade. Eu praticamente dou continuidade. O contexto meu fala sobre os falsos profetas e aquilo que está acontecendo nos tempos de hoje. E muitas vezes nós trazemos isso. Não é conosco, não é com a realidade da Igreja Católica, isso não acontece na minha vida, mas independente disso, sim, isso está acontecendo, está à nossa volta, está dentro do nosso contexto e a sociedade está sendo bombardeada com essas realidades. Nós como cristãos e cristãos praticantes, temos que ter o entendimento e a clareza que para aquilo que Jesus nos pede, sermos testemunha, nós precisamos sim estar atento a essas realidades e com a nossa vida mostrar o diferencial. Porque praticamente no meio de tantas, vou usar o termo bobagem, falar praticamente não adianta. Mas o que temos que fazer é viver, ser testemunho. E é por essa linha que eu venho conversando com vocês e vou passar esses 45 minutos buscando esse entendimento. Falsos profetas em Mateus 24, 23, 7, aonde nós temos o entendimento de que não é possível ignorar aquilo que o mundo nos traz nos dias de hoje com relação ao cristianismo, aquilo que os evangélicos fazem e atuam com todo respeito, porque apesar que eu vou precisar citar denominações evangélicas, vou procurar não usar o nome porque o contexto não é aprofundar, respeito muito, tenho cunhados e irmãos que são evangélicos de sangue, né? Nos relacionamos muito bem, tenho amigos que são evangélicos e muitos evangélicos estão de acordo e concordam com o tema ao qual eu vou citar. Para dizer, é algo reconhecido, inclusive dentro da própria igreja evangélica, por suas denominações, e que nós não podemos também dizer que não estamos livres dessa situação. É algo muito crítico e importante, e que nós temos que ter a consciência dentro disso que vamos estar levando. Como posso reconhecer um falso mestre, um falso profeta? Jesus nos adverte que falsos cristos ou falsos profetas virão e estarão entre nós. E até mesmo, se fosse possível, os eleitos seriam enganados. Ou seja,
Não bastaria simplesmente nós colocarmos que os leigos, né, aqueles que não têm o Evangelho, não. Se fosse possível, até os eleitos o seriam enganados. Mas um cuidado quanto a isso, porque isso pode nos dar, por estarmos próximo à fé, isso pode nos dar a confiança de não, eu sou um eleito, eu sou um chamado, então isso não cabe a mim, isso cabe ao outro. Não, nós temos que ter muita atenção, porque sim, nós podemos ser iludibriados e cair nessa tentação. Mesmo Deus dizendo que isso não ocorria. Em Mateus 24, 23 a 27. Também, aqueles que quiserem evoluir sobre isso, pode ver em Pedro 3:3, que vai estar falando um pouco sobre isso. E Judas 17:18. Por exemplo, os cristãos sabem que o Pai e o Espírito Santo, nós o determinamos como a Trindade. Né? E a Trindade é utilizada para fazer quebras com relação à doutrina da Igreja Católica, onde tentam desmistificar que Cristo é o homem, o eterno Deus é o Deus, e o Espírito Santo não tem vínculo nem com Deus e nem com o Pai. Quebrando a essência daquilo que é a Trindade. Isso nós temos que ficar atento, porque a nossa doutrina diz que a Trindade, os 3 pessoas em um só, são Deus. Isso não pode ser destruído, isso é um dogma da nossa fé. E quanto a isso, nós temos que testemunhar e não aderir a esse tipo de pensamento. Porque assim como é feito hoje com a realidade, famílias, que começa a destruir o conceito, a concepção do que é família, também é feito isso com relação àquilo que é o nosso dogma central da fé. Então Deus é Deus, o Filho, Jesus, é Deus, e o Espírito Santo é Deus. E temos isso na Trindade. Jesus disse, pelo fruto se conhecerá a árvore. Mateus 12:33. E ao buscar os frutos, é que nós vamos poder perceber o quanto que isso está dentro ou fora da doutrina nossa católica. Agora uma pergunta que fica. Nós temos gerados frutos? Ou simplesmente estamos observando aquilo que está acontecendo na sociedade? Lemos a Bíblia? Vamos à missa aos domingos ou diariamente? E estamos à parte do que acontece na sociedade. Como estamos vivendo? Isso é uma pergunta que nós precisamos nos fazer e nos alimentar disso. Porque eu posso estar vivendo no meio, compactuando com o meio, simplesmente por não se posicionar a ele. Indo àquele dilema popular, quem cala consente, isso pode ser atribuído a nós. Isso pode ser atribuído àquilo que estamos fazendo. Isso pode ser atribuído àquilo que estamos vivendo. E isso pode ser atribuído àquilo que estamos esperando, que é a vinda de Cristo. Ou seja, o ato de esperar exige uma ação. E essa ação ela precisa ser posta em prática. É isso que Deus vem nos instruindo. Dentro disso, nós temos em 2 João 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nele não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Então existe uma linha tênue que nós temos que entender. Eu tenho uma linha que determina até onde a doutrina vai. Mas se eu passar desta linha, eu não tenho Deus, não estou com Deus. E é justamente essa linha que é explorada e demasiadamente ultrapassada nos tempos de agora. E uma coisa muito importante, que por mais bonito que seja eu afirmar, Deus te ama, Deus quer alimentar-nos, Deus quer que você tenha prosperidade. Prosperidade em que sentido?
eu já começo a me aproximar dessa linha tênue. Porque eu venho de uma concepção, ela é verdadeira, ela é isso, Deus quer isso. Mas a partir de um momento em que eu entro no momento crítico, eu preciso começar a ter o discernimento. Eu quero ter prosperidade em quê? Eu quero ter prosperidade para quê? Eu quero ter prosperidade em quem? São perguntas que nós precisamos fazer. Porque ser próspero por ser próspero não faz sentido. Ser próspero para ter e acumular não faz sentido. Ser próspero explorando o outro não faz sentido. Deu para entender como é tênue eu sair de uma linha que é para algo que não é? Basta eu interpretar um conjunto de regras e situações no decorrente daquilo que pode ser uma verdade em Cristo para algo que já não é uma verdade em Cristo. Portanto, a interpretação ela é importante para nós nesse ponto. E o que isso quer dizer? São mensagens de Deus? Sim, são. Mas elas não são mensagens completas de Deus. E é nisso que nós temos que estar atento. Porque as mensagens incompletas de Deus podem nos levar a nos desviar daquilo que é a essência do Evangelho. A essência daquilo que devemos pregar. Deus não exige muita coisa para se converter. Deus não complica a nossa conversão. É nós que começamos a nos complicar. É nós que pegamos a palavra e começamos a acrescentar algo e nos complicar sobre ela. Então precisamos ter e tomar muito cuidado sobre o como fazemos isso. Na concepção de doutrina, o que é doutrina? Algo importante para nós cristãos, que não devemos cair, que é na superficialidade. Até que ponto eu sei o que eu estou lendo na Bíblia? Até que ponto? É simplesmente abrir uma passagem e ler, e aí eu tenho o entendimento? Só isso basta? Não. E por incrível que pareça, hoje nós temos muitos católicos superficiais, que vivem simplesmente de resumos de palavras pontuais, somente o versículo, não entende o contexto, não dá a mínima do para quê e quando e em que situação aquilo foi dito. Como e qual a consequência do que para que foi dito? E o que o apóstolo ou o discípulo estava querendo com isso? E até mesmo Jesus nas suas colocações. Simplesmente pega o superficial e começa a interpretar versículos. Isso é muito complicado. Então, a doutrina ela está dentro somente da concepção católica? Não. Existem doutrinas filosóficas, doutrinas políticas, doutrinas religiosas, doutrinas econômicas, doutrinas. Então, não necessariamente quando eu estou falando de doutrina, eu estou falando de catolicismo, de cristianismo. Eu posso estar falando de muita coisa. E muitas vezes eu já vi vários textos justificando a doutrina cristã, e fala algo que não está relacionado com a doutrina cristã. Ela está relacionada à doutrina política, ou à doutrina esotérica, ou à doutrina de numerologia. Então, não cabe a nós cristãos conhecer outras doutrinas. A de Jesus Cristo basta. Mas eu preciso conhecê-la bem a ponto de não ser confundido pelas outras doutrinas. Porque senão tudo que eu falar sobre uma doutrina, ela vai ser verdadeira e teria que ser aceita. E aí começam as aberrações, as apostasias e tudo mais que entrou e está presente no nosso meio. Então isso é algo importante para ser mensurado. São muitas coisas, eu vou tentar resumir aqui em 45 minutos.
mas vamos tentar pegar aquilo que é mais essencial. Existe uma doutrina a qual está sendo inicialmente colocado realidades, ou tirando conclusões, sobre a doutrina cabalística, ok? Então tá. Dentro dela, então, vamos avançar e entender o conceito. Dentro dela, tira-se julgamento e julga-se Jesus Cristo, comparando ele a Satanás, ok? Dentro dessa situação, então, eu vou trazer nada resumido, mas para entender o contexto. Então vamos lá. Pega a palavra Hasatan, aplica-se então uma doutrina que já não é mais a cabalística. É uma doutrina pitagórica, de Pitágora, ok? Então tá, e diz que fazendo a soma entre os números, aplicando números a ela, e depois somando esses números, você chega numa denominação no número 6. 6, hipoteticamente, diz 6 representa Satanás. E aí ele retirou essa informação de onde? Ele retirou da Cabala. Da estrela de 6 pontas e da estrela de 5 pontas. 6 pontas, todo um cálculo, estou pulando aqui, representação do demônio, né? Depois a estrela de Davi, a 5 pontas, que representa Deus, mas lá tem o número 5. Então nós temos a representação 6 apontando para lá. Tudo ideologia. Se formos buscar base para isso, não vamos achar nenhuma. Mas eu estou explicando como que a falsa doutrina chega. E como ela atinge a sociedade. Ok. Depois, então tem uma associação. Uma associação de Jesus. Pega a palavra de Jesus, aplica o mesmo código e chegamos num resultado 65. 65 representa o quê? 65, um número. Mas para ele, na doutrina cabalística, 6 é da estrela de Satanás de 2 pontos e 5 da estrela de Davi. Então 65. Se é 65, Jesus Cristo está ligado a Lúcifer. Foi daí que tiraram essa conclusão. Entendeu o porquê que só o superficial nos leva à tomada de decisões errôneas? E enxergamos e vemos as coisas e não conseguimos explicar. Mas não fica só nisso. Porque aí pegou-se e gerou misturas de entendimento. Pegou-se. Deixa eu ler para não cometer engano aqui. Pegou a numerologia Pitágora, a numerologia de Cabala, pegou a maçonaria, se eu somar tudo isso já é uma outra doutrina. E ainda pegou o dicionário maçônico, mais a Bíblia, e agora começou a cruzar informações disso tudo e tomar decisões. Pois é deste jeito que tem orientações na internet, aqueles que têm acesso, né, pode evitar procurar, porque não vai ter nada de bom lá, mas se quiser constatar, vai na internet e vai ver pessoas usando inadequadamente, sem o conhecimento doutrinal pleno, e misturando doutrinas e gerando tomadas de decisões. E tendo pessoas que estão acreditando nisso. Porque ele conseguiu provar que os números tirados daqui, mais os números tirados de lá, mais a descrição do dicionário maçom, mais o que Deus disse na Bíblia, e mais o que a numerologia disse, é verdade. Deu para entender? Como é complicado tentar entender aquilo que está sendo colocado simplesmente como uma atestação? Cristo e Satanás é a mesma coisa. Não ficando por aí, dentro dessa mesma concepção, ainda estenderam algo e acrescentaram a essa salada. Ainda colocaram os 72 espíritos da Goetia. E isso daqui tem uma representação ao quê? Agora ao Espírito Santo. Porque pegando do número da numerologia do nome de Lúcifer, chegando num valor 92. Pegando o nome pomba e fazendo a mesma coisa, tem o número 92. Então ele está dizendo que a pomba utilizado representativamente no catolicismo está ligado à concepção
do número da Cabala, de Pitágoras, com a interpretação sobre o dicionário maçom e com a interpretação simbólica da Cabala, está dizendo, afirmando no texto, que o Espírito Santo é Satanás, Lúcifer. Isso a Bíblia nossa nos diz que é um atentado sobre o Espírito Santo. É um pecado que é irrevogável. Mateus 12, 31, 32 retrata sobre isso. Mateus 12, 31 especificamente já o diz. Ora, até que ponto nós vamos ouvir isso? Porque eu posso, e nós, vocês, podem não ter tido acesso a isso. Mas, partindo desta premissa, criaram-se conceitos, e esses conceitos levados em igrejas, e sobre esse conceito estão formando cristãos contra Cristo. Então nós estamos fazendo anticristos. Não vou entrar no detalhe de anticristo, que foi a palestra do Padre Roger anteriormente. Vamos então entender o que essa linha de raciocínio e esse entendimento tem gerado na sociedade. Se nós entrarmos, aspas, na teologia Google Search, fecha aspas, estão entrando dentro do Google e fazendo pesquisas sobre pessoas dentro de igrejas, obtendo informações básicas dela, onde ela mora, se é casado ou não, nome de esposo, nome de filhos, namorados. Google Search, para quem não conhece. Pega a informação. E aí com essa informação, há toda uma pregação inspirada pelo Espírito de Deus. Aonde Deus começa, na sua grandiosidade, interpretar nomes. Fulana de tal, seu esposo Beltrano. Correto? Correto. Que você mora na casa tal, porque Jesus está me dizendo que você mora na casa tal. Que você contraiu uma dívida e não conseguiu pagar. Página do Facebook, comentário entre amigos, publicado publicamente. E assim vai. Ou seja, a teologia do Google Search. E isso é aplicado. E o que é estranho? O que é estranho é que dentro daquele grupo de pessoas, porque não era uma, duas, era um grupo de pessoas, ouvindo isso, nenhum deles questionaram que havia ou poderia haver a possibilidade de ser feito essas adivinhações desta forma. Isso é que me irrita. Porque até que ponto vamos ser letárgicos a não entender o que é claro e entendível? Eu espero que entre nós isso não ocorra. Porque Jesus disse, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Mas há uma diferença entre ser enganado e ser burro. Porque não dá para crer nisso. E nós temos que tomar muito cuidado. Teologia da prosperidade. Vou pular essa parte, porque isso a mídia já trabalhou bastante. Nós temos templos e dinheiro, tem que ter carro. Eu preciso ter. Qual é a linha que não podia ser ultrapassado? A linha que não podia ser ultrapassada era a linha do Evangelho. Vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O que tem a ver vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo com ter coisas? Com ter casas, ter dinheiro, ter bens? Nada. Aonde isso passa próximo à cruz?
nem arranha o iceberg da cruz. Como eu disse, eu ia pular essa parte. Igrejas que implementam o giro, passando a linha tênue, o giro, abre o braço e fica girando, o giro como uma inspiração sobre aquela denominação. Ok? Eu não estou generalizando, estou falando especificamente de coisas ocorrendo em igrejas específicas. Sobre aquela denominação. Vamos lá e vamos cá. Se está girando, ok, não temos nada contra. 1, 2, né? Passou da... Mas espera aí, mais da metade da igreja fazendo isso? É para se questionar. Mas não para. Porque após isso, deita no chão. Levanta as pernas. Fica balançando as pernas e o braço. Isso sai de uma linha tênue, entra numa outra linha tênue. Até que ponto isso é possessão do que inspiração? Eu já ultrapassei uma e agora estou ultrapassando a outra. E aí começa-se então a gritar, isso a se jogar pelo chão, aonde tem então a intervenção de alguém, pega o microfone e diz: Jesus está me inspirando a dizer, abre aspas, voz da pessoa. Se eu crer nele, eu tenho que uivar. Aonde isso está na Bíblia? Como e quando Jesus inspiraria algo deste tipo? A ultrapassagem da segunda linha tênue. Pega o microfone e começa a uivar. Subsequentemente a isso, pessoas começam a cair no chão, a rolar-se. E de repente, um senhor de 4, com um cinto no pescoço, a sua esposa o conduzindo. Eu estou falando dentro de um templo. Estou falando na rua. Dentro. E vai por aí afora. Eu achei estranho ultrapassar uma linha tênue. 2, no mesmo contexto. E pessoas lá, que acreditam. Nós precisamos ter uma clareza. E muitas vezes podemos dizer, mas o que isso tem a ver com nós, cristãos? Tem a ver com nós porque Deus disse que a apostasia aconteceria. E ela está explícita no nosso dia a dia. Ela está explícita na sociedade. Mas se nós não tivermos testemunhas de Cristo, nós perderemos daquilo que será. Porque Deus pergunta, encontrarei eu fé no mundo quando retornar? Perguntarei então, teremos nós fé? Porque as coisas, elas são postas e colocadas muito sutilmente. Numa pregação minha do ano passado, sobre esse mesmo contexto, eu expliquei e esclareci sobre a forma como a colocação do código de barra da Nova Era entrou no supermercado, e hoje nós compramos tudo do supermercado com código de barra e não associamos, não estou dizendo que está errado, mas não associamos ao princípio de onde originou, Apocalipse 13, 18, 19, sobre a marca da besta. O problema não está lá, o problema é que está lá, eu entro, compro, saio e não dou atenção, ou seja, virou normalidade. Trago para esse contexto. É o que está acontecendo. As coisas vão acontecendo e ocorrendo, aonde eu não posso deixar a normalidade acontecer. Por mais distante que se represente de nós. Uma segunda questão. Igreja
na África do Sul. Um pastor, vou citar agora o nome porque isso é um absurdo. Lesego Daniel. Ele criou uma denominação de igreja chamado Rabboni Center Ministers. Se procurar no Google também vai achar. Tem o jornal, deixa eu dar da onde isso veio. A matéria inicial, ela foi publicada no jornal Daily Mail, ok? Era textual. De que um pastor estava levando os seus fiéis a comerem grama por obediência a Deus. Eu falei, tá, pode ter um que faz isso, 2, 3. Só estava lendo, mas comecei a procurar a matéria e achei o vídeo no YouTube, onde mostra. Não era 1, 2, 3, eram muitos. Muitos. À frente, começavam a gritar e fazer gestos de bode. E ao comando desse pastor, saíam correndo e iam para, não pasto, mas gramas. As pessoas se jogavam ali e começavam a comer grama. E isso está ligado e associado ao Evangelho de Jesus Cristo. Se isso não for apostasia, o que é? Se isso não é apostatar-se da fé, o que é? Isso não está acima da insanidade. Acima. E nós podemos dizer, não, as pessoas na África não têm conhecimento e não têm estudo. E aí foram influenciadas por esta pessoa e estavam exercendo e agindo desta forma. Ok? Testemunho de uma das pessoas. Sim, nós comemos grama e somos orgulhosos disso, porque isso demonstra que com o poder de Deus podemos fazer qualquer coisa. Fecha aspas. Disse Rosemarie Petra, 21 anos. E, agora pasmem, estudante de direito. Numa entrevista ao jornal local Times Live. Espera aí. Isso está totalmente fora do que eu imaginei um tempo atrás, partilhando com vocês. Não é pessoas ignorantes. Estudante de direito. Comparando no Brasil, tem o 3º grau completo. E atesta que sim, fizemos isso. Ou seja, ela foi enganada. Mas ela não está entendendo que ela está enganada. Isso é mais grave do que eu imaginava. Porque agora nós temos pessoas em sã consciência, atestando algo eloquente e afirmando isso como uma verdade. É algo para pararmos e meditarmos. O Senhor diz, se nós perguntarmos, quando foi perguntado ou questionado, o que mais preciso para ser salvo? Crer no Senhor teu Deus e serás salvo, como também tu e tua casa.
Atos 16:31. É simples, eu só preciso crer. Se Deus disse que eu só preciso crer, Ele não testaria a minha fé, apesar de poder, pedindo para que eu coma alguma coisa, ou faça algo. Mas nós estamos partilhando e participando de uma sociedade ao qual está agindo e atuando desta forma. Existe aqui 73 itens que poderia ficar falando com relação a isso. Mas o objetivo era só dar exemplos do que está acontecendo. Mas olhemos para nós, para mim e para vocês. Na nossa vida, no nosso dia a dia, o quanto nós colocamos esses conceitos nas pequenas coisas, naquilo que fazemos. Para não entender que isso é um problema da igreja X, da denominação X, isso está fora do catolicismo. Quantas vezes nós testemunhamos Jesus aonde eu estou? No meu trabalho, na minha escola, na sociedade, com os amigos, numa postura simples e social. Quantas vezes eu insiro coisas? Por quantas vezes eu não apostato da minha fé, justificando em atos que eu entendo que é correto, mas que está, se não tênue, já ultrapassando a linha tênue do entendimento do Evangelho. Por quantas vezes eu me direciono a Deus como um Deus que morreu por nós na cruz? E por quantas vezes eu fujo da cruz? São questões que precisamos entender e nos questionar. Porque eu posso pegar um não entendimento, eu posso pegar um não aceito e começar a apostatar a minha fé. Estou falando minha. A ponto de começar-me a justificar-me com as ações que eu faço. Por quê? Porque, gente, os meios de comunicação nos levam a apostatar a fé. Ou não paramos para pensar nisso ainda? Aquele programa que eu assisto, ele me insere falsas doutrinas. Ele me induz a realizar algo que está afastando-me da fé. E eu não quero e não vou entrar aqui na questão de radicalismo. Não se trata de radicalismo. Trata de entendimento. É diferente. Radicalismo e entendimento são coisas distintas. Até quando eu vou me deixar ser enganados com falsas doutrinas em programas, em filmes, em novelas, em jornais? Porque só passa e nos entrega parte da história. Ela não traz o todo da história. Não nos dá o contexto por inteiro. É superficial. E nós vamos absorvendo. E a partir de absorver isso, levamos isso para a nossa vida. Começamos também a executar
superficialmente aquilo que Deus nos pede. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Mateus 7,15. Pegando o exemplo que o padre disse, né, do sapo na água, e vai esquentando ela aos poucos, ele vai e morre lá. Grosseiramente, é isso. A pessoa chega do nosso lado como ovelha. Aquele programa chega do nosso lado como ovelha. Não faz mal, é só isso. Sim, e poderia não fazer mal, sim, é só aquilo. Mas o problema é que não é só aquilo, tem outra. Tem outra, tem outra, tem outra. Quando vê, eu não tenho mais tempo para orar. Eu não tenho mais tempo para dedicar-me a Deus. Eu não tenho mais tempo para rezar. Eu não tenho mais tempo para estar com o Senhor. É só aquilo. E agora é só a missa aos domingos, que é o mínimo necessário para o cristão. Mas na hora daquela missa tem o zap, tem o filme, tem o isso, tem aquilo, que me tira a atenção do só a missa. E aí uma outra contestação da linha tênue. Ora, peraí, se o jovem é atraído por isso, então por que não fazer algo para atrair o jovem? É óbvio. Então começamos a fazer algo para atrair os jovens. E fizeram algo para atrair o jovem. Os jovens, não sei, não pertenço a esse ciclo, não posso afirmar, mas deve ter jovens que gostam de MMA, luta livre, americana, ok? Devem ter, acho eu. Ok, tem uma denominação que levou o MMA para dentro do culto. Dentro do culto. É a terceira linha tênue ultrapassada. Ultrapassou um, não bastou, ultrapassou outra, não bastou, ultrapassou outra. Justifica? Os fins justificam os meios agora? Cuidado. Cuidado. Se tem jovens aqui, cuidado. Por quê? Porque eu posso gostar da música no ritmo tal, mas eu tenho consciência que não pode. Mas aí pega o ritmo e pega a letra e junta. E agora pode. Cuidado. Porque a próxima ultrapassagem da linha tênue, você está gostando do ritmo, mas letra do outro. Fora da nossa doutrina. Temos que ser claros, absolutos e objetivos. O que é de Deus é de Deus. O que é de César é de César. Isso não é radicalismo. Isso é o que Deus disse. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque em algumas pregações, fora do contexto aqui, em outras realidades, pessoas me procuram, mas Jorge, você é muito radical. Quem me conhece, está aqui comigo, sabe que eu, para radical, passo longe. Apesar de estar extremamente errado, porque o meu fundador o é e pede que eu seja. Eu, na minha plena consciência, sei que falta muito para que eu seja um radical. Não confunda radical com radicalista. Mas dentro dessa minha distância, desse entendimento, ainda sou chamado de radical. Por algo que eu não entendo como tal. Tudo isso é consciência de interpretação. O mundo nos levou a perder a consciência. Eu aceito e executo.
Eu não penso mais. Precisamos reverter isso? Sim. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a outras doutrinas de demônios. 1 Tessalonicenses 4:1. O Espírito, ou seja, Deus nos falando, nos afirma, é uma afirmação, expressamente. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Desviarão de doutrinas para doutrinas de demônios. Com esta realidade, o que faremos nós? Como viveremos? Como testemunharemos? Se dentro de nós a doutrina ou a base da doutrina não é uma doutrina cristã, católica, de Jesus Cristo, do seu Evangelho, que exemplos daremos? Portanto, nós temos que ter a consciência e a clareza que mesmo que essas coisas, passada por mim aqui, para vocês, possam não fazer parte diretamente da Igreja Católica, porque temos os nossos problemas e muitos problemas a serem resolvidos, mesmo não explicitamente assim, que pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos 2000 anos, conseguimos trazer essa doutrina, por árduo ardor, por sacrifício, por morte, como foi narrado pelo padre, por pessoas sendo sacrificadas, por mãe entregando filhos, e firmes para que não perdamos a fé. Por estas pessoas, chegou até nós. Que não sejamos nós a fraquejar. Que não sejamos nós a sermos hipócritas. Que não sejamos nós a não sermos testemunhas vivas de Cristo. Que traga em nossa vida um testemunho vivo e vivido. Porque é só isso que vai fazer frente a enxurrada de falsas doutrinas que o mundo está exercendo. Nós temos que ser compassivo, compreensivo, amoroso, mas não ignorante. Nós somos filhos de Deus. E é para eles que nós temos que viver. Aqueles que estão buscando Deus e não encontram. Nos dias de hoje. Cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um daqueles que estão me ouvindo. Vocês precisam testemunhar Cristo vivo e vivido. Para isso eu peço que vocês fiquem de pé. Coloque a mão no seu coração. E peça a Deus. Senhor, faça-me fiel à sua palavra. Faça-me viver plenamente o seu evangelho. Que eu jamais negue a sua doutrina.
e que eu possa, por toda a minha alma, testemunhar aquilo que o Senhor fez na minha vida até o dia de hoje. Sim, Senhor, assim eu entrego-me esses seus irmãos. Que eles possam estar, Senhor, na sua presença. Que eles possam ser colocados na essência da Eucaristia. Na presença de nossa Mãe Maria. Como filhos dispostos a viver nos dias de hoje como testemunho do seu Evangelho. Que tudo aquilo que é apresentado no nosso sistema atual, no nosso mundo, na sociedade, na escola, no trabalho, no lazer, não afete e tire e o desvie daquilo que é a sua verdade. Que eles possam ser justos naquilo que o Senhor representa e pede. Que eles possam ser simples no recebimento daquilo que o Espírito tem para cada um deles. E que jamais, Senhor, jamais eles se deixem cair por essas falsas doutrinas. E que o Senhor refortaleça, Senhor, em nossos corações, o ardor de viver o Evangelho. O ardor de ser testemunho deste seu Evangelho. E o ardor de não perder de vista aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Oremos, cada um peça individualmente aquilo que precisa. Que o Senhor possa estar nesse momento ouvindo-os, os atendendo em tudo aquilo que temos e fazemos. Sim, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha em meu auxílio. Senhor, venha, Senhor Jesus, fazer-me cada vez mais estar presente na sua fidelidade. Que o Senhor faça, Senhor Jesus, que eu não seja poluído e recebido por tudo aquilo que o mundo tem e oferece no meu dia. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar fazendo uma transformação em minha alma, Senhor. Que o Senhor venha transformar o meu ser, Senhor Jesus. Que o Senhor venha na minha família, Senhor, nos meus 2 filhos, na minha esposa, meus irmãos e minha mãe, Senhor Jesus. Que o Senhor não nos deixe afastar da tua palavra. Que o Senhor venha refortalecendo, Senhor Jesus, a cada dia mais, aquilo que sou. Tende misericórdia de mim, ó Senhor. Tende misericórdia de tudo aquilo que eu não faço por ti. Tende misericórdia, Senhor, por todas as vezes que eu não proclamo a sua palavra. Tende misericórdia de mim por cada vez que eu me ausento de ti, Senhor. Tende misericórdia de mim.